A gente vai falar hoje sobre o que fazer quando o cliente some. Essa live aqui, ela faz parte de algo muito maior que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 11/12, tá? Que é a semana do Cachê Auto Ticket. Então, isso aqui é um aquecimento. Essas lives desta semana e da semana passada, todas elas juntas são um aquecimento para a semana do Cachê Auto Ticket, tá? Caso você não tenha se inscrito ainda, o link tá na minha biografia para que você se inscreva. E quem entrou aqui, Jaque. Sejam bem-vindas. Então aqui a gente vai falar... Oi Mariana, oi Larissa, oi Jaque, oi Jefferson. Sejam bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando o cliente some. Você mandou orçamento, bem felizão da vida, cliente correu para as montanhas. E aí, o que a gente faz? Depende muito, tá? Já vou começar aqui a falar para vocês a estrutura que eu montei para passar para vocês. Gente, esse tato é uma coisa muito interessante que a gente começa a desenvolver no decorrer do caminho, na trajetória, né, na música. Mas, obviamente, tem alguns recursos que eu vou passar para vocês já de antemão, né? Caso você esteja colocando agora o pezinho na música, não esteja realmente com o seu trabalho rodando, você já vai conseguir entender, né, se tá dentro desses critérios aqui de escolha. Opa, eu vou fisgar esse cliente, tentar fisgar mais uma vez, ou vou deixar mesmo correr para as montanhas e vida que segue, eu vou focar energia no que eu posso mudar, né? No que eu posso conduzir aqui. Então é o seguinte, tem momentos que você tem que deixar aí sim, e outros momentos você tenta fisgar mais uma vez, tá? Tem que analisar se vale a pena ou não. E aí quando você deve estar se perguntando assim, tá, beleza, já entendi que tem duas possibilidades, mas e aí como é que eu sei se eu vou fisgar esse cliente ou se eu deixo correr para as montanhas mesmo e nunca mais nem olho para trás? É na segunda etapa da negociação que você vai entender se sim ou se não, tá? Na segunda etapa. A primeira etapa da negociação é a abordagem ao cliente. A segunda etapa da negociação é a investigação, tá? Importantíssimo isso aqui. Gente, eu vejo muitas cantoras assim, com o pezinho já no contrato, em firmar o contrato e errando nesse ponto, que é... Eu enviei o orçamento, né? Antes de enviar esse orçamento, eu preciso ter um momento ali de investigação, de entender se eu tô apta a atender aquele evento, né? Que é alinhamento de expectativas, o que o cliente espera da música, se eu posso preencher essa necessidade do que ele espera da música, né? Caso não, é melhor deixar aí mesmo, porque a gente se queima se a gente tentar preencher algo que não é do nosso estilo musical. Eu vejo muita cantora errando aqui. E também entender numa reunião, nessa etapa de investigação, buscar dados, colher informações a respeito do evento. Porque aí você consegue conduzir isso de uma forma muito mais assertiva. Uma para sugerir, para você ser quase que uma consultora, né? Para conduzir a situação ali, como a líder que é, né? Porque aí o cliente passa a ver com os olhos de líder, realmente. Opa, tô lidando com alguém que sabe o que tá falando. Pra gente conduzir, qual formato você sugere para aquela pessoa ter no evento, com relação à quantidade de convidados, com relação a onde vai ser, com relação ao estilo do evento mesmo, ao perfil, né? Então, já vou abrir um pouquinho mais essa questão, mas eu vou voltar para essa etapa. Tô só dando um vislumbre de como funciona para vocês a segunda etapa, que é a investigação. Pra vocês entenderem que é justamente aqui que você entende, dependendo dos dados que você vai colher deste cliente, das necessidades dele, do que ele vai falar a respeito do evento, obviamente fazendo as perguntas certas, tá? Tem que fazer as perguntas certas aí. E é aqui que você vai entender se sim ou se não. Se você deixa ir ou se você vai atrás tentar fisgar mais uma vez esse cliente, tá? Então, o que acontece nessa etapa da investigação? Você vai perguntar, né? A primeira é a abordagem. Você recebeu a pessoa com um áudio. Ai, que honra te receber aqui, fulano. Em que posso te ajudar? Você prefere que a gente que eu conduza essa reunião aqui, que a gente, sei lá, vá tomar um café, né? Presencialmente, ou você prefere que a gente prossiga aqui dentro do WhatsApp mesmo? E aí o cliente vai dar a deixa. Na primeira etapa, que é a abordagem, tá? A venda, ela funciona em 5 etapas. Então, nessa primeira etapa, a abordagem, o nome já diz, você vai receber essa pessoa. Nessa segunda etapa, que é investigação, que você vai colher dados a respeito do cliente, do evento, se é a sua fatia de mercado mesmo ou não, tá? Fazendo as perguntas certas, né? O cliente não vai te dizer, olha, eu sou o seu cliente ideal. Obviamente, ele não tem a menor ideia do que você está fazendo naquela etapa ali.
Então, cabe à cantora, líder de si, da sua marca, da sua empresa, conduzir isso aí para ela pegar os dados certos. E como que pega os dados certos? Com as perguntas certas, né? Então, nessa fase de investigação, em que o cliente já falou, vamos tomar um café ou não? Aqui pelo WhatsApp mesmo. A grande maioria esmagadora vai falar WhatsApp mesmo. Então, a gente continua ali mandando os áudios pontuais, tá? Nada de frufruzeira. É o que precisa estar ali, de fato. Então, nessa etapa de investigação, você vai perguntar, fulano, vamos continuar por aqui, então, dentro do WhatsApp. E eu gostaria de saber, para que eu consiga sugerir a você um formato que encaixe perfeitamente no seu perfil de evento, eu preciso saber qual é o tipo de celebração que você vai ter no evento, quantos convidados, né, você vai receber no evento e onde vai ser o evento. Com essas 3 perguntas aqui, você já consegue entender se é a sua fatia de mercado ou não, percebe? Aí a pessoa vai falar e ela vai falar mais do que você pediu. Normalmente é assim que acontece. Você dá a deixa com essas 3 perguntas e a pessoa vai começar, porque as pessoas adoram falar delas mesmas. Vocês já repararam nisso? Dale Carnegie falava bem assim, fale sobre as pessoas, sobre elas mesmas e elas o ouvirão por horas a fio. Eu vou repetir, que isso aqui é importante, tá? A gente tá no rumo aí cantora boss, então é importante esse ponto aqui. Fale sobre as pessoas, sobre elas mesmas e elas o ouvirão por horas a fio. Ou seja, numa reunião, não é sobre você. Você vai falar sobre você no fim, né? Você vai falar, você vai apresentar, se você puder fazer o encaixe no evento, obviamente. Mas é tudo, você percebe, quando você vai conduzir uma reunião, que é tudo sobre o cliente. A sua arte é a ponte, né? Para aquela experiência que o cliente quer viver. Para aquela dor que ele quer sanar e para aquele desejo que ele quer alcançar. Então é a ponte, a gente é a ponte. A nossa arte é a ponte para aquele fim ali. Quando a gente sabe sobre isso, né, a gente começa a conduzir a reunião justamente para ouvir mais o que fala, principalmente a princípio. Então, neste caso aqui, na segunda etapa da venda, da negociação, que é a investigação, você vai perceber que você pediu 3 coisinhas ali, a pessoa vai falar um monte. Ela vai voltar, vai falar assim, então, Jean, meu evento, às vezes ela vai falar trem até que não tem muito a ver com aquele, meu evento é decoradora, não sei o quê, que ela tá enrolando, mas olha, seguinte, eu já tenho mais ou menos aqui o local onde vai ser, enfim. E aí ela começa a falar coisas que até saem um pouquinho daquilo que você pediu, mas é bom, porque aí você começa a colher dados, né? Exemplo, tem fornecedores e fornecedores, né, gente? Isso como em qualquer outra profissão. Tem médicos e tem médicos, tem, padeiros e tem padeiros. Em toda profissão tem gente muito comprometida e gente que não é tão comprometida assim. Isso é ser humano, né? Tem gente que vai levar a sério, tem gente que não vai levar tão a sério. Então, como que eu, com essa base de dados que o cliente me falou, sobre onde vai ser o evento, quantidade de convidados e qual vai ser a celebração, o perfil do evento, aí eu consigo entender se é a minha fatia de mercado ou não. Por exemplo, se a pessoa começa a falar, são tantos convidados, quantidade de convidados influencia no sentido de você entender o encaixe ali, o formato, né? Porque se é um evento muito pequenininho, mais enxuto, você não vai colocar uma banda, meter uma banda no meio de uma loja que não vai ter coerência nenhuma, tá? Então serve muito para isso, para você entender o que é coerente, né? O que é coerente. Às vezes a pessoa quer um mundo ali dentro e não rola. E você meio que tem que ir costurando ali, você vai conduzir, você é líder, né? A gente é líder, então a gente tem que conduzir mesmo com a nossa expertise. E quanto mais a gente conduz, a gente acha que a gente está tirando da rota o cliente, mas não. Quanto mais a gente conduz, ele percebe, este cliente ou essa cliente percebe que está lidando com alguém muito profissional, que tem experiência de mercado, que está muito comprometido em fazer o evento acontecer. E não é assim, só quero vender. Não, eu quero fazer o meu melhor e eu quero contribuir para a dinâmica do evento, para que as pessoas saiam tendo vivido algo muito maravilhoso. Então o cliente começa a perceber quando a gente passa a ser líder mesmo de verdade, tá? Gerando valor, né? Aumentando o nível de consciência dessa pessoa com relação à música. A maioria vem, né? São clientes muito antenados, sim, mas com relação à música, a formatos musicais, a instrumentos, essas pessoas não têm noção, a gente tem que conduzir mesmo, tá? Então, com base nessas 3 perguntas, a gente consegue as respostas e a gente vai conduzindo. Cara, será que é meu perfil mesmo? Se a pessoa falar, olha, vai ser no local tal, aí você vai ver o local, é o risca-faca lá do, do tio lá, tal. Não quero nem falar o nome pra não, enfim. Do homem lá, do Zé.
é o risca-faca do Zé. Meu, completamente sem noção. Eu vou deixar... Aí eu tive o claro cristalino na minha cara, que aquilo ali é o filtro da minha marca acontecendo, que repeliu o cliente que não é para ser, tá? Tem duas opções. Quando você colheu essa base de dados, ou o cliente correu para as montanhas porque é o filtro da marca acontecendo, e um dos objetivos da marca é justamente repelir quem não é para ser, ou é um cliente que é para ser, que é da sua fatia de mercado, mas de repente ele, em algum momento, ele criou uma objeção, que a gente já vai ver na terceira etapa da negociação, tá? Não pode ser que tenha surgido uma objeção. E quando é a objeção e aquele cliente é pertencente à sua fatia, aquele perfil de evento é benéfico para você, para sua marca. O fato de você ir até aquele evento, né, e poder filmar o evento vai trazer mais daquele perfil de evento, então é benéfico. Aí tem que ter tato para entender se faz parte da sua fatia de mercado de cliente diamante, né? Aí, ok. Aí vale a pena tentar quebrar uma objeção, gastar um pouquinho de energia ali para tentar fisgar de volta aquele cliente, tentar mais uma vez, tá? Mas só mais uma vez. A terceira vez, você ir tentar fisgar pela terceira vez o cliente, aí não dá. Aí não, tá? Então, o que acontece? Nessa segunda etapa, a gente vai entender. Beleza, é pra mim? Não é. Se não for, é do bar, sei lá, do bar tal, mas você não atende mais bar. Você firmou em eventos e casamentos para ganhar em valor intangível de marca a longo prazo. Então, o bar já não vai fazer parte da sua fatia de mercado. Então, tem que deixar mesmo correr para as montanhas. E é um indício de que o fato de o cliente, né, de que o cliente ter corrido para as montanhas foi um repelente da sua marca. Foi o filtro da sua marca acontecendo, tá? E para que mais clientes diamante possam vir, a gente tem que deixar ir quem não é cliente qualificado, tá? Vou repetir. Para que clientes diamante, que a gente quer atender de fato, venham, né? A gente tem que dar abertura para eles, deixando o cliente que não é diamante, que não é qualificado, ir embora mesmo. É o filtro da marca acontecendo e tá tudo bem, tá? Então, você como líder vai entender. Agora, se você entendeu, é cliente que vai fazer sentido para mim. Da minha fatia de mercado, é cliente diamante, tudo indica que sim, mas deve ter tido algum problema financeiro, não sei, vale a pena eu ir atrás, né? Então, se for da fatia de mercado que você deseja e se mostrou ser cliente diamante, vai mais uma vez, mas tem que cuidar muito com a abordagem, tá? Tem que ativar alguns gatilhozinhos aí para chegar em alto valor, com a sua comunicação alinhada com o que você entrega, tá? Porque não adianta a cantora ter o empacotamento mais maravilhoso do trabalho dela, ter um clipão lá, ter um PDF lindo da proposta de orçamento, tudo gerando alto valor, quando a comunicação dela ainda não tá em alto valor. Daí ela chega assim, tentando abordar. Então, fulano, eu gostaria de ver, né, se você quer o meu trabalho, porque caso você queira, eu preciso te mandar o contrato, você quer o meu trabalho? Se eu chegar dessa forma, com essa comunicação, é um imenso de um ruído de marca e não vai adiantar nada eu ter feito o empacotamento e ter trabalhado tanto em cima do empacotamento antes, tá? Que a comunicação falada, o tom de voz, as palavras que você usa, né, elas apontam para um lado ou apontam para o outro. Neste caso, essa comunicação que eu usei gerou... É um posicionamento que gerou um cheirinho de cachê muito baixinho, tá? Porque eu tava com insegurança na voz. Claro, eu não vou precisar falar igual o Galvão Bueno, né? Mas eu tenho que definir o meu tom de voz, né? E com relação a esse tom de voz. Se eu tenho uma voz muito doce, eu posso colocar ela, projetar ela um pouquinho mais para treinar isso em casa mais e mais, para que quando eu chegue para um cliente, eu consiga realmente gerar essa alta percepção de valor, né? Antigamente eu já tinha essa voz mais adocicada, mas eu não tinha essa projeção de voz. Então, antigamente eu falava muito baixinho, aí juntava timidez com insegurança, né, com o fato de não saber vender, e aí ficava essa coisinha assim sussurradinha, sabe, mirradinha. Aí quem que vai levar a sério, né? É difícil. Então, eu sei que é desafiador você chegar cara a cara, conversar com o cliente, mas é importante exercitar isso, porque a comunicação é boa parte da nossa marca, vocês percebem? Então é importante, você pode treinar em casa, treinar com a galera que você confia, seus pais, sei lá, seu marido. Treina a comunicação. Se precisar, monta um script de venda bem pequenininho, não precisa ser muita coisa, 6 linhas no máximo,
com as palavras-chave da sua marca, com o que importa, tira o que é excesso. A gente não precisa de excesso aqui, a gente precisa ser certeira. E aí monta esse scriptzinho para você, né, ter, para automatizar ele. Em torno de 21 dias começa a automatizar. Tudo que a gente vai treinando o cérebro a fazer, tá? Então, eu conduzo vocês eu sugiro vocês a fazerem isso, tá? Aí, beleza, você já entendeu, não, esse cliente é da minha fatia de mercado, eu vou tentar mais uma vez. O cliente não respondeu quando eu enviei a proposta, mas eu vou tentar mais uma vez. Aí você vai lá, provavelmente é por WhatsApp, hoje tudo é por WhatsApp, né? Então, você precisa soar levemente desapegada e você precisa imprimir uma certa urgência nessa fala, tá? É por isso que deixa eu até voltar um pouquinho, a questão do PDF na proposta de orçamento é justamente por isso, pela urgência, que a gente tem que colocar uma deadline. Deadline é uma data para expirar aquela proposta, ou pelo menos para expirar daquele jeitinho que tá ali que foi enviada. Porque senão, se você não coloca uma deadline, o cliente fica deixando cozinhar ali a proposta, principalmente quando é casamento, né? Que acontece, sei lá, a noiva fecha 1 ano antes, né? Então, e às vezes começa a prospectar 1 ano antes, né? Então, o casamento precisa sim ter a deadline, tá? Então, envia lá, assim que você enviar o PDF, envia embaixo essa proposta, nessas exatas configurações e valores, fica disponível por tantos dias. Após isso, pode haver alterações nos valores, enfim. Aí você coloca ali que ela tem uma data, daquele jeitinho ali, ela não vai existir depois de 5 dias. Então, ele tem uma data para decidir se vai te contratar ou não, tá? Isso é urgência, Por isso, a gente coloca deadline sempre que envia uma proposta. Sempre, senão a pessoa te deixa cozinhando, tá? Sem responder, dias, às vezes até meses. Então, 2 temperinhos. As pessoas chamam de gatilho mental. Eu não gosto desse termo, confesso. Mas também confesso que existe uma linha aí de meio termo, tá? Eu não acho que é legal a gente ficar fazendo empilhamento de gatilho mental. Eu acho chato pra caramba na comunicação. Mas também acho que se a sua comunicação for só muito intuitiva, sem nada que faça a pessoa querer fechar, né? Enfim, que impulsione a pessoa, né? Aí eu acho que ela pode deixar cozinhando a cantora do lado de cá. Então eu acho que é legal, pelo menos ali um desapego, o gatilho do desapego, o gatilho da urgência, da história, né? É preciso um temperinho diferente assim, tá? A cantora Gaélica, bom dia, gostei muito do seu trabalho com a parte financeira, mas realmente é um desafio grande pra gente que é cantora artista independente, pois fica perdido na prospecção. Oi, minha flor, tudo bem? É Gaélica mesmo o seu nome? Só pra eu entender. É Gaélica? Deixa eu te comentar. O que eu ensino aqui é justamente, você colocou aqui cantora independente, né? Eu também sou artista independente, eu já estive dentro das agências, né? Já estive dentro de uma agência e aí a agência ganhava toda a fatia que eu queria pra mim, porque é justo. A agência fazia todo o rolê de venda, de prospecção, de construção de marca, que é o que mais vende, né? A venda é só afirmar mesmo ali, mas o que vende realmente é o pré-venda, que é a construção da marca. Aí eu decidi que iria realmente empreender para poder fazer todo esse rolê que a agência fazia, para fazer o meu nome trabalhar por mim. Foi isso que eu decidi. E aí eu fui atrás de cursos e mais cursos, mentorias, tudo que você pode imaginar de branding sensorial, marca, construção de, né, o luxo aplicado à gestão. Então, eu bebi de várias fontes para aplicar no meu trabalho, nessa grande experimentação que é o meu trabalho na música, na verdade, para pegar, deixar o creme de la creme, o que realmente funciona, tá? Tirar de cena o que não funciona e pegar o que funciona. Então, são 12 anos de música nesse rolê todo, tá? E este processo que você falou aqui, por que eu tô te contando isso? Você falou, mas realmente é um desafio. Sim, é um desafio, porque a gente não tá lidando com commodity, a gente não tá lidando com coisas que são facilmente compráveis, porque a pessoa precisa comprar para comer, para sobreviver. Por exemplo, um pacote de arroz. Cara, quem tem mercado todo mundo precisa, as pessoas vão lá, comem, vão embora, acabou. Se ninguém, sabe? Hoje em dia os mercados até estão anunciando por via de regra. Mas, se eles quiserem deixar sem anunciar, eles conseguem vender do mesmo jeito, senão as pessoas morrem de fome. As pessoas, né? Então, o mercado,
é o lugar em que não eles podem ter até um certo desapego com essa questão de negociação. As pessoas já entram, já compram, porque precisam comer e sobreviver. Por que eu tô falando isso? Agora, a música é um rolê que a gente tem que educar as pessoas, como não é uma coisa culturalmente tão valorizada, né? A gente tem que educar, é nosso dever educar as pessoas da necessidade, da importância de uma condução musical boa, profissional mesmo, sabe? De um espetáculo musical. Qual que é a diferença de um grande espetáculo musical de uma cantora que vai pela função de cantar? Escolhe o repertório, vai cantar, saiu, não teve experiência nenhuma, foi-se. Então, o rolê que acontece do lado de cá, que eu ensino as cantoras, inclusive que já estão dentro do manual da Cantora Boss, que é o curso, é justamente esse o ponto, tá? A gente cria um conceito artístico completamente diferente, que por si só ele já é muito atrativo, tá? Então, tem vários pilarzinhos aí do que eu chamo da grande orquestra, que é o branding, né? Branding é um recurso pré-marketing para a gente tornar nossa marca desejável, fazer a pessoa querer comprar, sem precisar ficar muito na hora da venda num lugar de convencimento, tá? O convencimento é a própria marca, é o próprio fato de a pessoa querer desejar aquilo ali. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é que não vai ter desafio. Obviamente vai ter desafio. Como qualquer coisa que vale a pena na vida tem, né? Vai ter uma energia de esforço, vai ter uma energia de injetar recurso, né? Obviamente tem tudo que vale a pena na vida tem, né? Então, se uma pessoa chegar e disser assim, é completamente fácil, é mamão com açúcar. Se fosse mamão com açúcar, 100% das cantoras estavam fazendo e estavam ricas. Mas não é isso que a gente vê, né? Então, existe um certo esforço de entrada principalmente nos primeiros 3 meses, para você realinhar, mas é gostoso, não é ruim. Por quê? Tá falando sobre você, seu eu artista. Todo artista gosta de falar de arte, de realinhar a sua arte, tá? Então é trabalhosinho sim, mas é um trabalho que vale muito a pena porque você está construindo a fundação da sua marca. E uma vez que você constrói a fundação certinho, né, sapata, tudo, aí os pilarzinhos podem ser construídos com muito mais tranquilidade, que eles não vão cair. Esse é o ponto, tá? Então é como assim, ó, pensa nesta marca toda, nesta construção, como se fossem vários instrumentos, uma orquestra. Cada instrumentozinho ele tem que estar no seu lugar certo, afinado. Senão ele vai comprometer a orquestra, né? Um que está desafinado, ele compromete todo o espetáculo. Então é justamente sobre isso que a gente fala aqui, tá? Dentro do curso eu abordo todo, ele não tá agora com as vagas abertas, mas em breve vai abrir. Eu abordo cada pontinho, cada instrumento que precisa estar muito afinado, para que a cantora não precise ficar nessa lama de ai meu Deus, mas é tão difícil, ai meu Deus, mas é tão difícil. Cara, desafiador, trocar o difícil por desafiador já ajuda muito, né? Eu estive aí, passei 7 anos no barzinho e eu sei que é um rolê desafiador, é desafiador. Mas existe um outro caminho que é justamente o que eu tô apresentando para vocês. Eu não sabia desse outro caminho antes, por isso demorei, porque eu mesma construí esse modelo de negócio que aplico, né? Com base em tudo que eu estudei e vi. Então, é desafiador, como tudo na vida que vale a pena? Tem momentos sim desafiadores. Não é que você nunca mais vai ter problema uma vez que você constrói marca. Só que os problemas mudam, né? Assim como conforme a gente vai ganhando responsabilidade na vida e vai subindo degrauzinhos, vai acessando coisas ali que requerem mais responsabilidade também, se colocando em lugares de maior responsabilidade também, sabe? Assim como quando isso acontece, cara, existe é responsabilidade de ir melhorando, né? Então a gente se coloca em lugares que a gente vai precisar estar melhor e mais profissional. E é assim, toda capacitação ela acontece desse jeito, tá? Ela é Joyce, né? Joyce, como orça uma apresentação de shows? Como fazer? Qual material realmente é um mar de dúvidas? Entendi. Então, a gente tá falando, essa semana passada eu dei 2 aulas por dia, ou seja, 2 aulas por dia eu falei de proposta de orçamento. Se você quiser, inclusive, dar uma voltada nas lives, essa semana toda vai ser de lives também, de aulas mesmo estruturadas, para falar de tudo, de venda, como aplicar auto-ticket, tá? Cada aula fala de um assunto. Como aplicar auto-ticket, como fazer uma boa negociação, como criar uma proposta de orçamento, né? Então, cada aula, se você for bem ligeirona aí, você já vai pegando, já vai anotando, já vai começando a aplicar, tá?
Mas a aula de fato robusta, que vai dar para vocês uma base, um norte muito, muito, muito bom, vai sair no dia 11/12, que é o cachê, a semana do cachê auto ticket. Serão 3 aulas muito robustas, tá? Em que eu vou falar por que 99% das cantoras, 99%, elas estão nesse mar gigantão de cantoras, cheia de concorrência, brigando por preço, chorando, com o cliente chorando preço, atraindo o cliente farofão. Por que isso está acontecendo, tá? E como fazer para mudar essa rota? Então, não é que não é desafiador, né? Mas quando você tem um encurtamento de caminho, o que você poderia levar, o que certamente ia levar 5, 6, 7 anos, você pegando uma coisinha aqui e outra ali para tentar aplicar, na tentativa e no erro, em 3 meses você vai fazer a reestruturação para começar a colher resultados. 3, 4 meses ali você já começa, tá? Então imagina, trocar 6 anos, 5 anos por 3 meses, porque alguém já se lascou lá atrás para entregar tudo que realmente funciona. Então é sobre isso, é sobre eu ter usado a minha vida como uma grande experiência para validar isso aí, tá? Para ver o que funciona realmente, o creme de la creme, para passar mastigadinho. Olha, não vá por essa rota, que essa aqui é pipoco, não vá. Ah, mas vá por essa aqui, porque isso aqui funciona. Passar mastigadinho, passo a passo, tá? Então, é sobre isso. Então, é muito mais vantajoso essa economia de tempo, né? De você fazer isso em 3, 4 meses do que você gastar 5, 6, 7 anos da sua vida sem resultado. Então, é sobre isso. Jefferson, a boa forma física ajuda no auto ticket? Jefferson, eu acho que o que mais ajuda no auto ticket, eu não vou falar a respeito de... Acho que eu não posso nem entrar muito nesse mérito de magreza, padrãozinho e tudo mais, até porque é um assunto bem delicado, principalmente para mulheres, né? Bem mais delicado para mulheres do que para homem. Mas quando a cantora sabe se colocar com linhas que favorecem ela, né? Se ela a gente nem precisa ir no mérito do padrão, sabe? Mas com linhas que favorecem ela, que ela se sente bem, né, para performar, que ela se sente muito, que ela consegue puxar de dentro aquela força de expressão, isso influencia pra caramba, tá? Não vou falar, talvez até influencia essa questão de magreza, de estar no padrãozinho, mas não quer dizer que se ela for muito assertiva nas linhas, nas roupas, nas cores, no que favorece ela, de repente ela faz até uma análise de... Como que fala? Análise de coloração para ver o que favorece com a iluminação enfim, com as cores dos olhos, com as cores da pele, o que favorece. É muito de a cantora puxar dentro de si o que favorece a ela, tá? Deixa eu até contar pra vocês uma coisa que talvez vocês não saibam a meu respeito, tá? Mas esse é um assunto até delicado pra mim, porque eu passei muitos anos da minha vida com um peso bem diferente do que eu sou hoje, do que eu tenho hoje, né? Eu voltei do meu intercâmbio, é até um assunto bem delicado. Eu voltei do intercâmbio e as coisas mudaram depois que eu voltei do intercâmbio. Enfim, que eu passei situações bem delicadas. Quando a gente é imigrante, a gente passa situações bem delicadas, né? No sentido de me colocar diante de situações que eu não conhecia, furar a bolha, sair mesmo, enfim. E aí, quando eu voltei, eu realmente, por mudar hábitos alimentares... Até coisas mínimas do tipo tomar mais água, eu realmente fui para uma rota em que eu me percebi mais saudável e tudo mais. Mas antes disso, eu já... na época no barzinho, a transição do barzinho pro evento, a coisa aqui era bem diferente. Bem diferente com relação a peso, com relação à imagem da cantora de si mesma, a imagem que eu tinha de mim mesma, sabe? E eu via que quanto mais eu olhava, exercitava a gentileza de olhar para mim com carinho, mais as coisas fluíam. E eu via que essa questão da imagem artística alinhada, no sentido das linhas que me favoreciam, no sentido do corte de cabelo que me favorecia, no sentido de, sabe, de colocar uma personalidade na roupa que me favorecia, que me dava uma base, que as pessoas olhavam, independente de estar fora do padrão que as pessoas esperavam,
sabe? Mas eu me via com outros olhos porque eu tinha a base ali da personalidade colocada na roupa, das linhas da roupa, sabe? Então, por exemplo, quando eu tava com este outro, né, peso fora do padrão, a gente tá falando aqui de boa forma física, né? Quando aos olhos das pessoas eu não tava numa boa forma física, eu usava das linhas, sabe? Claro, no começo teve todo aquele rolê de aceitação, depois eu comecei a usar as linhas. As linhas, elas contam muito, por isso que eu comecei já nessa aula falando, nessa parte que você me perguntou, falando das linhas. Eu comecei a usar linhas mais assertivas, que me davam mais elegância através da roupa, sabe? Coisas que estavam muito apertadas, eu trocava por calças mais fluidas, mais soltas, que me davam mais elegância, independente de porte físico. E aí eu me sentia, poxa, as pessoas, né? Tipo, eu me sentia realmente, poxa, eu tô cuidando disso aqui, eu tô cuidando das linhas que eu tô usando, do que me favorece, do que me dá um ar de mais elegância. Eu tô cuidando desse ponto todo e aos poucos eu fui exercitando, Jefferson, com esse olhar mais carinhoso e, o que me beneficia? Beleza, eu vou ver o que me beneficia, sabe? Eu não vou ficar olhando pra fora ou tentando reparar no que as pessoas estão pensando. Eu vou fazer por mim, eu vou pegar o que tá no meu controle. Isso é até um certo estoicismo, né? É uma linha estoica de pensamento da filosofia, que eu vou movimentar o rolê de onde está no meu controle. Onde está no meu controle? Neste momento, neste exato momento, eu preciso fazer show, não tô me sentindo tão bem. Porque a gente tem sim esses padrões sociais rolando por aí, não adianta falar que não tem, porque tem. Mas aí eu pensava, beleza, o que eu tenho em mãos agora, neste momento de recurso, porque eu preciso fazer show, eu não tô me sentindo tão bem. O que eu tenho de recurso para fazer agora, que eu posso resolver agora para eu me sentir melhor para ela tocar? Então eu passava, se eu precisasse ficar 2 horas escolhendo a roupa, vendo o que me favorecia mais, que eu me sentia melhor nos meus parâmetros, ficava, sabe? O blazerzão lá com as linhas. Então, eu lembro que naquela época não era nem tanto blazer, tinha um ou outro blazer, mas era muito uma coisa de umas ombreirinhas assim, que eu tinha, uma coisa mais, sabe? Como que fala? Manga bufante, que eu tinha, que dava uma estrutura aqui, eu me sentia melhor. As saias que prendiam aqui, elas davam uma estrutura melhor e eu me sentia melhor, sabe? Então é muito de eu já vi cantoras, enfim, como eu estudo marca e branding, né? Venho estudando ao longo dos anos, eu testo muita coisa. Então o que não funciona realmente eu jogo fora, mantenho o que funciona e eu levo isso como uma grande experimentação, né? Então eu já vi muitas mulheres dentro dos cursos que eu faço de branding, de marca pessoal, mulheres que não estão no padrãozinho esperado, barbizinha, não sei o que, ganhando muita grana porque sabem se colocar nas linhas, sabem se colocar com que elas, com que, segundo seus parâmetros, faz bem a elas, tá? Com que favorece, né? Então, isso com relação à etnia, com relação a corpo, aos diversos corpos e tudo, sabe? É muito de a pessoa olhar pra ela, talvez ela tenha que dê mais trabalhinho, sim, mas é importante. É importante que a pessoa olha pra ela, ela tira o suco da situação, ela fala assim, beleza, talvez eu encontre ao redor pessoas que não vão pensar da mesma forma, não vão ter a mesma linha de pensamento. E é normal, sabe? É normal que isso aconteça mesmo. Mas eu vou pegar, segundo os meus parâmetros, tudo que eu tiver aqui de recurso para fazer o ajuste, para me sentir bem, para me colocar aqui, para colocar minha cara aqui, para ir fazer o show, né? Então, um recurso que eu uso muito aqui é o recurso do filtrinho. Porque, gente, se a gente for entrar nessas que são muitas camadas, né, pra mulher, são muitas camadas. O rolê da mulher é ela colocar o pezinho na vida aqui e falar, caraca, olha só o que acontece. O rolê da mulher é mais delicado, vamos combinar, né? Eu vivo conversando com o Fê sobre isso aqui, com relação à imagem de si mesma, com relação às expectativas alheias, né, referentes a ela. Então, o rolê da mulher eu sinto que a gente tem que amadurecer muito rápido, sabe? E usar tudo que a gente tem de recurso pra gente se blindar, sabe? De muitas situações. Então não pensem que do lado de cá, tá tudo resolvidinho, ninguém tem nada
Ninguém tem tudo resolvidinho. A gente só exercita, eu até falo disso no primeiro módulo do curso, que é o módulo Essência, que é uma preparação interna de energia, de matéria-prima aqui, né? Pra gente receber esse rolê do alto ticket. Porque a gente lida com diversas pessoas e cada pessoa é um universo inteiro, né? Então é importante a gente ter a noção de que às vezes a pessoa vai chegar com uma demanda emocional que é diferente da sua, né? Principalmente em se tratando de mulheres. Só que a ferramenta a base é a mesma, tá? Para diferentes corpos, diferentes etnias, diferentes apelos emocionais, diferentes feridas emocionais, a base é a mesma. É tipo, ok, eu me comprometo a ser um grãozinho melhor a cada dia, é um exercício, eu não vou ficar perfeita de uma hora para outra ou emocionalmente impecável de uma hora para outra, mas é um grãozinho a cada dia que vai me fazer, depois que eu for chegando para cima, eu olhar para trás e ver, meu Deus, naquela época eu realmente não sabia como lidar, sabe? Você olha para trás e lembra, cara, olha quanto eu já de grãozinho em grãozinho fui subindo, que maravilha. E esse subir comparado a si mesma, às suas outras versões, e não a outras mulheres, nem outras cantoras, mas a si mesma. Então, a base vai ser sempre a mesma, tá? Eu sei que tem diversos outros apelos, feridas emocionais que a gente carrega, né? Mas a base é, o que eu posso fazer hoje, me comprometendo a ser melhor todo dia, em todos os aspectos, o que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho, né? Aí, uma vez que esse dia acabou, vai para o outro dia, ok. Hoje, o que eu posso fazer hoje, no dia de hoje, com os recursos que eu tenho? De repente, eu tenho mais recurso que ontem. Então, eu pego esse recurso e faço um bem bolado daquilo ali, né? E assim vai indo, diariamente, tá? Mas não pensem que esse tipo de questão não pode ser contornada, porque tem como ser contornada, tá? Considerando, enfim, os diversos processos aí. A Joyce falou que vai olhar. Joyce, eu acredito que você vai gostar, tá? Das próximas lives. O Jefferson falou que gosta do estoicismo. Cara, eu gosto muito também, Jefferson. Eu acho que ajuda demais a gente na divisão de tarefas, né? Na divisão de tarefas. A Joyce falou, aí é uma mistura de psicologia com marketing, com coaching, haja luz. Mas é que a gente percebe, Joyce, que a demanda da mulher são camadas muito profundas. Eu vivi várias... porque quando as pessoas olham, presta carinha com filtro, presta carinha com filtro agora, neste momento, as pessoas não imaginam, e eu tenho 30 anos, tá, praticamente, mês que vem eu vou fazer 30 anos. E as pessoas não imaginam quanto a gente já viveu, sabe? Esses dias eu recebi, gente, um hater, que a gente vive recebendo hater, conforme você vai se destacando, automaticamente você vai incomodando, né? Você vai se conectando com muita gente, mas também vai incomodando muita gente, isso é um processo natural. E a internet é terra de ninguém, a internet permite tudo, a pessoa não deu a cara dela lá pra falar no seu rosto, ela simplesmente vai digitar algo bem, enfim, grotesco lá e ninguém nem vai ver a cara do ser humano, né? Então é terra de ninguém. E esses dias eu recebi uma hater falando, eu tenho mais tempo de música do que você de idade, garota. Então as pessoas veem esta cara e não imaginam quanto eu já vivi de situações extremas, o quanto que cada um tá vivendo, gente, uma luta que a gente não sabe nada a respeito, essa é a verdade. Cada um tem seus conteúdos, suas lutas, né, diárias, sua sombra, sua luz. Então é muita coisa embaixo sabe, por detrás da casca, do rosto do cartão de visitas que a gente vê diariamente. Então é muito interessante a gente até falar um pouco sobre isso, porque isso me fez ir para outras linhas, né, que não eram só a questão da estratégia. A estratégia, sim, ela funciona, o branding, sim, ele é magnífico, assim, mas mas não tem branding nenhum que salve uma cantora, por exemplo, que não conhece a si mesma, que não investe em autoconhecimento, que não investe no abastecimento energético dela, sabe? Que não tem minimamente um conhecimento de si mesma. Aí o tal do branding não salva.
E até por isso que dentro do Manual da Cantora Boss eu coloquei um módulo lá sobre energia, essência, né? Porque isso ajuda a gente. Gente, quando você vai colocar o pezinho na música, precisa de conhecimento sobre si. Porque senão não tem nem como a gente saber o que a gente quer cantar, sabe? Não tem nem como saber. Pronto, o que eu quero? Será que eu sou... Será que eu vou cantar vaneira ou será que eu vou cantar a música, sei lá, axé? Então, este conteúdo interno é um baita de um indicativo do rumo que a gente vai tomar, sabe? Então, por isso que até o primeiro módulo é sobre isso. E aí a gente se entendendo como reabastecer isso aqui para ir para as estratégias, né? Porque só é possível ir para as estratégias se antes a gente preparou isso aqui, a matéria-prima principal, já que a gente é a fonte do nosso negócio. Imagina alguém que tem uma loja de calçados. Cara, a fonte do negócio dessa mulher, às vezes ela é a cabeça, mas quem tá trabalhando lá, a mão de obra da galera lá, enfim, ela tem toda uma equipe. Vendeu calçado, vendeu produto, acabou. Agora nós vendemos serviço, né? A gente vende serviço. A nossa energia de movimento, a nossa matéria-prima é a nossa energia. Então, se a gente não tiver com o abastecimento em dia, cara, a gente fica numa frequência muito baixinha, e aí tudo que vem a gente não consegue nem aceitar. A gente não consegue nem se sentir autorizada a cobrar bem se a gente não tiver abastecida, né? Então, claro, isso aqui não é uma conta matemática, nem nada disso, mas é importante a gente falar porque não é linear, né? Mas é importante a gente falar porque é um exercício de olhar para dentro mesmo, de mergulhar dentro, né? Eu até achei muito interessante a pergunta que o Jefferson fez com relação a boa forma física ajudar no auto-ticket, né? Eu sinto que pode ser que em algum nível ajude, porque o ser humano o ser humano busca padrões nas coisas, né? O cérebro humano busca padrões, ele é primitivo, então ele busca padrões nas coisas, né? Então existe sim um padrão pré-estabelecido, mas isso não quer dizer que a gente não contorne, assim como eu já tive que contornar muito. Isso do lado de cá, né? Enfim, no passado, na minha época completamente fora do padrão. Então, não quer dizer que a gente não consiga fazer com os recursos que tem em mãos, que a gente não consiga construir um negócio assim sabe, com os recursos que estão ali, pra ser muito efetivo pra gente e benéfico. Pra gente conseguir olhar pra isso, sabe, com mais carinho mesmo, enfim. São muitas camadas aí pras mulheres, né? O Jefferson falou, o mindset dela é incrível. Gratidão, Jefferson. Obrigada, viu? Obrigada pela sua pergunta. Obrigada, Joyce, também. A Joyce falou, gostei muito da sua sinceridade nesse meio. É um mundo bem escondido. Realmente, eu tenho 30 anos de conhecimento de música, porém não imaginava tudo isso por trás. Até imaginava, sim. Mas só pra quem tem patrocínio. Mas vendo pelo lado que você tá apresentando... Joyce, eu percebo, sabe o quê? Tem muita... Primeiro, eu fico muito feliz que você se conectou, tá? Mas eu percebo que tem muita agência... Que assim, as grandes agências de música, elas sabem da construção da marca, elas sabem do branding, elas sabem de todo esse rolê. Mas eu sinto que elas não querem que a gente tenha esse acesso, as cantoras, né? E eu sinto que elas detêm muito esse conhecimento. Eu peguei esse conhecimento conectando uma grande agência de música que na época, em 2015, um voz e violão por 1h30 tava R$8.000, em 2015, tá? E aí eu conectei com o fato de que o meu voz e violão, naquela época, para cantar de 3h30 a 4 horas, tava 180, 200, quando muito 300. Mas quando era cover, era 200, sabe? Aí eu falei, gente, de 200 para 8.000, de 300 para 8.000, para a pessoa cantar bem menos, que essa pessoa sabe que eu não sei, né? Então aí eu comecei a beber de outras fontes para tentar descobrir o que era esse modelo de negócios tão lucrativo, sabe? E aí eu comecei a buscar, realmente. E eu acho que a arquitetura me conduziu para isso mesmo, porque eu sou arquiteta, né? Me formei em arquitetura, mas sempre foi a música, no fim das contas. Então eu fui pra música e vi que começou a dar bom na música, e aí nem coloquei o pé completamente na arquitetura. Me formei em arquitetura e já comecei completamente com o meu rolê na música. Gostei muito, gratidão a você, guria. Gratidão, Joyce, obrigada por estar aqui, viu? Então, o que acontece aqui, Joyce? O grande rolê é a gente entender que a gente pode ir a gente pode estar... Eu fiquei anos nesse modo função, que eu chamo de modo função,
que é aí única e exclusivamente pela função de cantora, tá? Você vai única e exclusivamente para cantar. Ou seja, eu tenho uma voz, eu canto bem, eu vou cantar. Só que aí, neste modus operandi, a gente só vai pela função. Então, o nosso preço só fica pela função também. A gente não consegue aumentar, passar daquele teto do bar, do restaurante, que é tipo R$300, R$400, quando muito. Agora, este rolê aqui é você solidificar um modelo de negócios que eu chamo do alto ticket, né? Que é você entender que você vai fazer todo o rolê que uma agência faz para lucrar com música. Qual que é o rolê que a agência faz para lucrar com música? Sabe as agências de música para casamento, evento, que tem lá no seu casting tantas cantoras, tantos músicos e tal, aí cada evento eles recrutam os músicos e as cantoras? Essas agências, elas constroem a marca, elas fazem branding, elas vendem, sabe? Elas prospectam clientes, elas fecham contrato, elas fidelizam o cliente, então tem todo, elas anunciam tráfego pago, tem todo um rolê dessa construção para elas são empresas. Então qual que é o rolê aqui? Eu já estive em agência também, tá? Já fui, não dona, mas eu fui casting de agência. Então, neste caso aqui, o que é? É você entender que você vai pegar a responsabilidade por todo o processo dessa empresa, por todo o gerenciamento, dessa empresa que é você mesma, mas você não vai deixar o lucro na mão da agência, porque você sai da agência e entende que você pega a responsabilidade de fazer tudo. Construção da marca, seu nome trabalhando por você, tá? Nos mínimos detalhes ali, prospecção de cliente, venda, contrato, enviar rider técnico, toda a sua equipe lá montadinha, bonitinha, trabalhando junto com você, tá? Fidelização, né? O sensorial sendo aguçado, trabalhado também com o que eu chamo de branding sensorial, né? Que é você pegando ali vendendo no emocional, obviamente ninguém vende no racional, né? E fidelizando o cliente com mimo no fim do trabalho, criando uma experiência, assim como as grandes marcas e as grandes empresas criam experiências para os seus consumidores. Então, a gente pega a responsabilidade de agência, de empresa, de ser a nossa própria agência. Só que, tendo o nosso nome puxando o negócio todo. Então, por exemplo, hoje eu não tô numa agência. Eu peguei a responsabilidade de fazer tudo que a agência fazia por mim. Toda a parte de construção de marca, de tudo, sabe? Só que esse é o ponto. Eu passo a não ganhar só pela função de cantar. Eu pego a fatia que é a maior que tem, a fatia de empreendedora. Porque eu tô fazendo todo o rolê acontecer, percebe? Desde a venda, prospecção, tudo. Então, é nobre e é justo que eu pegue toda essa fatia pra mim. Então, é nessa fatia que a gente lucra, não é na função de cantora, percebe? Então, hoje, por exemplo, só pra correlacionar, as agências que eu conheço, elas lucram 6, no mínimo 6, sabe? Mas normalmente 7, 8 vezes em cima da cantora. Elas pagam pra cantora, tipo, 600, 700 reais, 800 quando muito, mas normalmente é menos que isso. E aí elas vendem produção musical por 7, 8, 10, 12 mil, 15 mil, tá? Então percebe quanto a mais essas agências lucram por fazerem todo esse rolê acontecer da empresa? Então o que é aqui? Este modelo de negócio, essa estrutura que eu ensino, é você aprender o que essa agência faz. Você ir pro rumo e se tornar de fato uma cantora boss, que eu chamo aqui, para ser sua própria agência, sua própria empresária, que vai gerenciar o rolê todo para vender show caro, tá? Quando eu falo vender show caro, eu falo para falar escrachado mesmo, tá? Vender show caro. No meu caso aqui, o meu show mais barato é 7.800. O show mais barato. Que nem eu falei pra você. Eu já vim do cachê lá, do barzinho, eu ganhava 180, 200, 300, quando muito. E aí, com essa estrutura que me permite o lucro da fatia da marca, eu passei justamente para esses cachês, entre aspas, esses contratos, em que eu ganho a fatia da marca por fazer todo o rolê que eu faço. Porque a gente tem que ganhar altura. Se você é que constrói sua marca, sabe? Você é que prospecta cliente, você conversa com cliente, todo o rolê é sua responsabilidade. É nobre e sim justo que você ganhe por essa fatia, tá? Então daí a gente passa a não deixar mais na mão da agência essa fatia de lucro. A gente, essas 7, 8 vezes a mais, a gente ganha nós mesmos, não coloca no nosso bolso. Por quê? Porque você fez o rolê todo acontecer, né? É fundamental ter esses conhecimentos para que ser agenciado seja uma opção e não uma necessidade. Exato, Jefferson, seja uma opção e não uma necessidade. A Isa, falou assim, quase formando em farmácia, mas sempre
tive essa questão da música também meio forte, obrigada. Obrigada, Isa, que bom que você se conectou. A Joyce falou exatamente, música também é minha referência, faz parte do meu mundo afetivo, pois desde criança, né? Foi desde criança, mas quando o dinheiro entra com facilidade, alegria e glória, muito melhor. Isso, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É um dos meus mantras aqui, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E é esse processo, é justamente isso, é a gente ter o lado de entender, de autoconhecimento, preparar isso aqui, preparar a matéria-prima, a energia, mas também do outro lado saber dominar as técnicas, saber dominar o que, né, a efetivação daquilo no mundo material, né? Então a gente puxa do energético, do sutil, para fazer acontecer no mundo material. Então tem o melhor dos dois mundos, assim. Esse é o rolê que eu faço aqui, sabe? Por isso eu chamo de modelo de negócios do auto ticket. Então é importante, sabe? Eu já estive em tudo que vocês podem imaginar de experiência no mundo da música. E eu posso dizer com tranquilidade, assim, que dá um trabalhinho você construir, só que é um trabalhinho nos primeiros 3 meses que é gostoso, porque você sabe que é você fazendo por você. Você não tá bancando o nome de nenhuma agência ou de nenhuma outra pessoa, é você fazendo por você, é o seu rolê, as pessoas vão falar do seu nome, é o seu sonho que você tá concretizando, né? Então é muito diferente. E não precisa ter muitos seguidores, tá? O negócio é o posicionamento, empacotamento em alto valor, tá? Então, a Isa perguntou qual seria o primeiro passo, na sua opinião, para iniciantes em aula, mas sem muita base ainda. Isa, eu vou sugerir para você algo que tá... depois, enfim, vou dar 2 sugestões. A primeira delas é o seguinte. Tem um negócio que tá chegando agora, que é a semana do cachê auto ticket, tá? Que a primeira aula vai ao ar no dia 11/12, ou seja, segunda que vem. São aulas robustas para cantor entender muito desse... É meio que assim, essa fatiazinha de mercado na música que é meio secreto, meio que por baixo do pano, que as agências detêm esse conhecimento e não querem que a gente saiba. Para entender, tá? Como conduzir melhor isso. São aulas muito estruturadas e muito robustas. Vão ser 3 aulas. A primeira na segunda-feira que vem. A outra aula na quarta e a outra aula na sexta, tá? Então, eu te convido a estar na semana do Cachê Auto Ticket, que você vai ter uma base muito boa do que fazer, tá? Caso você não tenha se inscrito, a inscrição, o link tá na bio, você pode se inscrever depois que sair da live, na minha biografia. E a segunda sugestão que eu tenho pra ti, primeiro é entender a nível de essência o que faz sentido pra você cantar, sabe? A nível de essência. Fazendo as perguntas certas. Porque às vezes a gente tá... Eu vou falar pra vocês bem abertamente. Gente, eu já cantei metal. Tem nada a ver com o rolê que eu faço hoje, com o qual eu ganho dinheiro, metal. Porque eu não me conhecia na época, eu não sabia o caminho pra descobrir o que eu queria cantar de verdade. E aí, quando eu descobri o que eu queria cantar de verdade, e onde eu queria cantar, qual fatia de mercado eu queria atender, que é o tal do posicionamento... Eu entendi que tudo fazia sentido, o encaixe era perfeito e que isso era algo vendável. Isso era algo que eu conseguiria empacotar em alto valor e vender na melhor prateleira do mercado. Então, o primeiro passo seria, nesta segunda sugestão que eu vou te dar, é você entender exatamente, para ter certeza, fazer as perguntas certas para si mesma, para você entender qual estilo musical você quer bancar, né? Tenta voltar lá para a infância, que na infância estão muitas das respostas, tá? A gente olha pouco para a infância, mas tenta pensar aí o que você escutava quando era pequenininha, que seus pais colocavam para você escutar, o que ressoa mais em você, quais artistas você mais admira, quais os conteúdos das letras dos artistas que você mais admira. Tem grandes chances de ter uma base muito boa aí de resposta para você. Porque com relação à letra é o que a gente vai bancar, né? Não adianta eu querer, por exemplo, olha só, não adianta eu querer cantar em receptivo de casamento ou fazer sala de espera de casamento com releituras se eu canto músicas que não encaixam para aquilo ali, sabe? Se eu canto músicas que de repente falam muito de traição, olha como quebra a intenção do casamento, o simbolismo do casamento. Então tem que ter uma coerência aí. Essa coerência a gente vai achar primeiro na sua essência e depois se perguntando se serve para aquela fatia de mercado que você quer atender, tá? Porque aí você consegue ser bem assertiva nesse processo para fazer esse empacotamento, tá? Em alto valor. A Joyce falou que já se inscreveu. Que bom, Joyce!
Fico feliz, acho que você vai gostar muito, você vai se conectar. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de aula que eu tô gravando lá de cá. Menina de Deus, é muita aula. Aí a voz da gente fica até, sabe? Mas, Isa, é mais ou menos esse processo, tá? Acho que primeiro, a priori, a gente tem que entender por que eu falo isso, que é o primeiro ponto. Eu me vi muito paralisada, eu vejo, diariamente eu falo com cantoras aqui pelo direct, e eu vejo que tem muita cantora paralisada nesse pontinho específico, que é a base, né? Se a gente não tiver essa base, a gente não sabe a direção, onde se colocar, né? E muito menos como se colocar em alto valor. Então, a base é justamente onde eu me encaixo, né? O que ressoa em mim com relação ao estilo musical. Né? E aí, a partir daí, você consegue entender onde tem encaixe e como fazer esse empacotamento em alto valor, tá? A gente até tá entrando em outros assuntos aqui, né? E eu vou voltar um pouquinho para a estrutura da aula para eu deixar vocês viverem o dia de vocês aí, tá? Mas a estrutura da nossa aula, que é o seguinte, gente. Deixa eu até pegar aqui em cima. O que fazer quando o cliente some. O que fazer quando o cliente some? Então, a gente descobriu no início dessa aula que tem situações e situações. Em muitas situações, não vale a pena porque não é sua fatia de mercado. Em outras situações, no pilarzinho 2 da negociação, nessa etapa 2 da negociação, você vai entender com relação aos dados que você vai pegar, as informações sobre o cliente, sobre o evento, sobre a dinâmica do evento, você entende se vale a pena ir atrás, tentar fisgar mais uma vez ou não, tá? Então, no caso de sim, vale a pena, porque é a sua fatia de mercado, é cliente diamante, vale a pena tentar fisgar pela segunda vez ali. Aí tem que soar que você foi atrás pelo teu servir e não por desespero, porque se soar um pouquinho desesperado, o auto-ticket já fica um pouquinho molenga ali, sabe? Então tem que soar que você foi atrás pelo teu servir, tá? Oi, fulana, tudo jóia? O motivo do meu contato é referente ao seu evento do dia tal. Eu preciso repassar que eu tenho tido grande procura, desde que seja verdade, tá, gente? Desde que seja verdade, não vale a pena mentir. Tenho tido grande procura para datas que contornam a sua data. Caso queira ter a mim embalando o seu evento com um conceito musical único, sugiro que a gente firme contrato quanto antes para que eu consiga te atender. Caso sinta que não é para ti nesse momento, eu peço que me avise por gentileza, para que eu possa encaminhar a data para outro prospecto. Grata desde já. Percebe? Claro que aqui tem que ter uma identidade da comunicadora, não pode, se você não fala tão formal assim, tem que ser mais livre com o teu tom de voz, tá? Não pode sair muito fora do tom de voz que já é da cantora, porque senão pode soar incoerente. Mas no meu caso aqui, fluiria mandar essa mensagem, porque o meu tom de voz, lá no meu Instagram da Boutique Musical, que é a minha empresa, o meu tom de voz lá é um pouquinho mais formal, porque a minha fatia de cliente é muito refinada, são mulheres, né? Enfim. Então, neste caso, sim, faria total sentido para mim, tá? Vou repetir caso você queira scriptar, escrever, marcar alguma coisa aí. Oi, fulana, tudo jóia? O motivo do meu contato é referente ao seu evento do dia tal. Eu preciso te passar que eu tenho tido grande procura para as datas que contornam a sua data do evento. Caso queira ter a mim embalando o teu evento, sugiro que a gente firme contrato quanto antes para que eu consiga te atender. Caso sinta que não é para ti nesse momento, eu peço que me avise por gentileza, para que eu possa encaminhar essa data para outro prospecto que tenha interesse. Grata desde já. Então, eu não soei como desesperada, sabe? Eu temperei essa fala com um certo desapego, percebe? Então, eu não soei, meu Deus, eu preciso fechar. Então, se eu fosse lá para ela e falasse, fulana, sobre o dia tal, você vai fechar comigo ou não? Uma que foi rude, outra que eu não expliquei nada. Então, neste caso aqui, eu me posicionei bem com desapego. Falei, olha, eu tô entrando em contato porque tem datas que contornam a sua e eu tô meio que dando uma prioridade aí, você percebe? Eu dei esse temperinho na fala. Então, aí a pessoa fica até honrada. Poxa, ela lembrou de mim, interessante. Caso ela não queira, gente, aí você deixa o cliente correr pras montanhas. Caso a pessoa fale, não posso agora, não sei o que, enfim, tá? Mas é bom tentar dar uma fisgada ali, tá? Então, gente, o interessante é a gente entender que a gente é líder da nossa marca. Então, tem que gerar valor, tem que conduzir o cliente a entender a importância da música no ambiente, tá?
A marca é sobre isso, a nossa marca é sobre isso. Como música se vende gerando desejo, não é pelo viés da função que vende música, é pelo desejo. A gente tem que criar esse desejo de ter a nós lá no evento cantando, tá? Pro cliente realmente desejar, não, eu quero fulana, tem que ser a fulana. Então é nosso dever também educar o cliente, tá? Por exemplo, um dono de supermercado não vai precisar educar ninguém a comprar arroz, a comprar feijão, porque a pessoa precisa comer arroz e feijão. Então, o cliente não precisa ser educado, ele vai porque pela função daquilo ali de alimentá-lo. Agora, no nosso caso de vender música, música se vende, arte se vende gerando desejo. Então, a gente tem sim o compromisso, tem que pegar a responsabilidade de dar uma educada ali. Então, nos seus posts, no Instagram, quando vai numa reunião com o cliente, você pode até pegar dados estatísticos da importância da música, sabe? Porque não tem como, é algo que não tem nem como contradizer. Música é inegável, gente. Música sim, muda completamente a vibe do ambiente. Uma vez, eu lembro que eu queria criar um conteúdo que educasse o meu cliente a entender a importância da música na cerimônia. Quando eu fazia cerimônia lá atrás, hoje eu não faço mais. Hoje é só recepção de casamento e corporativos. E aí, naquela época, eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei aqui, do lado de cá, um vídeo, o mesmo vídeo da noiva entrando na cerimônia e tal. Aí, eu coloquei o primeiro videozinho, né? Eu coloquei ele, a noiva entrando na cerimônia, aquele violino bem lindo, recortando, violãozinho e tal, com música, todo mundo sentindo a emoção e tal. E logo depois, eu tirei o som desse mesmo vídeo. Só deixei as palmas. Dos noivos saindo da igreja, sabe? Não sei o que, só as palmas, sem música. Gente, a quantidade de feedback que eu tive. Porque ali eu não precisei falar nada, tava claro a importância da música. Se tirar a música e deixar só palma, fica um trem mais murcho que dá até uma tristeza. Então ali a pessoa entendia, poxa, com música realmente o rolê fica muito diferente. Aí a pessoa entende porque ela tá acostumada a ver, mas ela não tá acostumada a ver sem a música. E ali ficou muito clara a importância, tá? Como muda a energia do ambiente, como abençoa as pessoas ali, como é diferente, como emociona. Sem música fica murcho, nossa, dá até uma tristeza, sabe? Então, é legal a gente pegar esse compromisso de educar o cliente, tá? A entender a importância da música. E nisso entra a desejabilidade da nossa marca também, ela vai aumentando. A gente vai educando o cliente a entender a importância de uma boa música, né, de um estilo musical, um conceito diferente, um conceito inovador, tá? A gente vai educando para a pessoa entender que aquilo é valioso, né? Isso no pré, e não adianta ficar num lugar de muito convencimento na hora da venda. É no pré-venda, ou seja, na construção da marca, na sua comunicação de marca, nos seus stories, no feed do Instagram, na sua comunicação de marca, onde você estiver, tá? Então é importante educar, tá? Então, gente, a venda, vocês percebem que é na segunda etapa da venda que acontece esse entendimento, se eu vou fisgar o cliente ou não, tá? Então, pode ser que seja vantajoso continuar. Então, como que eu faço? Continuo, vou tentar fisgar, ok, tentei fisgar. Aí pode ser que no momento de você fisgar pela segunda vez, surja a terceira fase da venda, que é o tal do obstáculo. Pode ser que o cliente venha com alguma objeção. O que são objeções? Obstáculos, né? Então, nessa etapa, se vier com objeção, se for um cliente que não tá no seu setup de cliente diamante, fatia de mercado que eu quero atender, não vale a pena, deixa aí. Não gasta energia com o que você não pode controlar. Mas se for um cliente que você percebe que ele tá bem engatadinho ali para compra, só que surgiu uma leve objeção, vale a pena tentar quebrar a objeção, aí você vai para a quarta etapa, que é quebra de objeções. Então, nessa quarta etapa, se valer a pena, tem gente que não vale a pena, tem cliente que não vale a pena, que vai te encher o saco, não vale a pena. Tem lugar que não faz parte da tua fatia de mercado, que também não vale a pena, aí tem que deixar aí. Aí a marca repelindo mesmo, ok? Mas caso vale a pena, já aconteceu comigo aqui, cliente fiel veio, tô num momento difícil na empresa, mas eu sou sua cliente fiel, teria algo que você consiga suavizar para mim com relação ao valor? Neste caso, vale a pena, 5% a menos, sabe? Nunca fala desconto, fala suavizar o valor ou fala voucher, nunca fala desconto, porque desconto no auto-ticket quebra o posicionamento, tá?
Então tem que ter a comunicação certa também. Aí vale a pena. Mas aí tem que sentir muito isso aí, tá? Ai, tá caro. Tá caro. Se é um cliente que vale a pena, tenta quebrar essa objeção. Olha, tem um alto nível de entrega, tem um conceito musical, um conceito artístico muito diferenciado, que você vai encontrar, talvez você encontre lá em São Paulo, mas aqui nessa região nossa, eu sou a única que tá bancando esse estilo musical. Por quê? Porque eu não quero mais do mesmo, quero realmente tornar eventos muito marcantes, né? Eu quero que as pessoas saiam, e elas têm saído assim, se for verdade, tá, gente? Elas têm saído com essa sensação de terem visitado uma casa antiga de jazz, no meu caso aqui, tá? De terem visitado uma casa antiga de jazz. E é uma sensação que eu queria gerar, porque entrega, né, essa aura do jazz, essa aura da elegância, da sofisticação, que realmente encanta, é um encantamento, né? Que eu vi essa lacuna, eu vi que ninguém estava fazendo desse jeito, eu quis realmente imprimir a minha essência para fazer uma música desse jeito, para fazer, imprimir esse conceito musical diferenciado. Então isso tudo tem um custo, tem toda uma trajetória minha que eu tô imprimindo aí. Então por isso tem um custo, tem um valor artístico, né, envolvido, e tem um valor inegociável que é das suas pessoas saírem, né, do seu evento falando dele por anos, né, tendo vivido algo único, algo mágico que outro estilo musical não entregaria, né? Então aí você começa a quebrar essa objeção do tá caro, tá? Mas eu confesso que é raríssimo eu precisar me colocar nessa situação, tá, gente? Porque se você fez o ABC da marca bem bonitinho, se você alinhou tudo, o pré-venda ali, o branding, a marca, você não vai precisar ficar nesse lugar de convencimento, tá? Isso aqui é só se precisar, você tem recurso, você tem estrutura para lidar, mas é raríssimo. Normalmente a marca por si só ela já se vende antes. A pessoa só chega, tá? Ela vai firmar contrato e ela vai querer negociar com você com relação a valores. A maioria já fecha no talo, mas às vezes a pessoa pede um descontinho e aí você entende se é válido dar ou não, se é viável, tá? E aí já fecha. Então é raro ter que ficar nessa de quebrar a objeção. Mas se precisar, você já tem esse recurso, já pensa nas objeções e como você pode contornar essas objeções, tá? Tá caro, tempo de show, tá? Como você pode contornar essas objeções? Eu queria mais tempo de show. Gente, se já tem que ter no talo ali. Eu poderia fazer mais tempo, mas eu não faço porque essa é a medida certa, ideal, né? O show ele tem que ser entregue em doses certas, porque eu tenho uma crescente do show acontecendo, é a minha energia que tá ali, né? E eu não quero correr o risco de quebrar a dinâmica do seu evento. Então eu faço até onde eu consigo manter a crescente acontecendo, o nível energético. Então realmente é um show na medida certa, porque é só esse tempo que precisa acontecer para que os seus convidados saiam tendo vivido algo único, sabe? É nessa dosagem, eu já testei e validei na prática, é essa dosagem ideal para este perfil de evento teu, para este conceito artístico que eu entrego, tá? E aí você vai, gente, scriptando quebra de objeções, caso elas surjam, mas tem grande chance de nem surgirem, tá? A Isa falou assim, única coisa que tem aula de canto e vontade. Ainda tentando entender como encaixar mesmo. Isa, mas é o que precisa a priori mesmo. Ainda bem que você tem vontade, porque tem gente que só tem aula de canto e não tem vontade. Então você tem O que eu acho legal, gente, da música, da gente entender, é porque a gente ouve muita crença, né? A gente ouve, a música não dá dinheiro. Cara, se a pessoa não entender de branding, não construir marca, não dá dinheiro mesmo, aí é uma merda, tá? Eu já passei por isso, aí é uma merda mesmo. Agora, se a cantora se disponibiliza a criar uma base sólida, a aplicar um modelo de negócios do alto ticket, aí dá para lucrar. Aí dá para fazer disso uma grande empresa, um grande negócio, tá? Em que você não precisa cantar muitas vezes na semana para ganhar uma margem legal, tá? O alto ticket ele faz isso por nós. Um show ali por semana você já fica bem de boa, tá? Aí se quiser fazer fazer 2 por semana é a critério da cantora, quando a marca dela tá rodando, o nome dela tá rodando no mercado, gerando uma alta percepção de valor, tá? Aula de canto e vontade, ainda tentando entender como encaixar mesmo. Mas uma coisa que eu percebo, e inclusive eu vejo muitas cantoras pecando nesse ponto, a gente tem que aprender a se abrir
a se abrir para essa construção, sabe? Porque tem muita cantora que simplesmente vem com a crença de que não dá. E quando a pessoa tá fechada por não dá, não dá, não dá, parece que não importa o que a gente entregue do lado de cá, que não vai dar, sabe? Não é o teu caso, né, Isa? Tu já veio bem aberta, mas tem cantoras que eu vejo que ainda estão muito fechadas pra ideia e elas não querem nem entender do que se trata, pra se abrirem pra ideia, tá? Mas a ideia é realmente quando a pessoa tá aberta a ela e energeticamente aberta pra ela e se responsabilizando pelas crenças limitantes, se responsabilizando por quebrar essas crenças de que não dá dinheiro, música não dá dinheiro, música não sei o quê. Cara, música é uma coisa muito interessante no sentido de que, por exemplo, se a pessoa tem uma franquia, qual que é o valor de entrada para uma franquia boa? No mínimo 300 mil para investir numa franquia, sabe? Que você vai ter estoque, às vezes mercadoria vai estragar, você vai precisar todo mês alugar um espaço físico aqui na minha cidade, menos de 5 mil não é por mês. Você vai precisar de uma equipe, pagar funcionário mensalmente, 13º para funcionário, um monte de burocracia, imposto. Olha só, do nosso lado, cantora, vou abrir vou fazer o meu nome trabalhar por mim, vou construir minha marca. Não preciso de espaço físico não preciso de espaço físico, não preciso investir 300 mil, sabe? Não preciso, com um investimento bem mais baixo, a gente já consegue fazer um arregaço. Olha só como é mais interessante. Vou para os eventos, a minha equipe não precisa receber mensalmente, eu pago por show, pago bem, eles recebem mais que a média, que eu gosto de honrar o trabalho de todo mundo que trabalha comigo, mas eu não tenho despesa fixa nesse sentido, tá? Então, claro, obviamente, imposto a gente vai ter que pagar conforme a gente começa a lucrar, mas olha só, não precisa de 300 mil e o retorno é como? O retorno é pela sua energia de trabalho, não vai ficar mercadoria estragando porque você não vende produto, não vai precisar fazer estocagem, transporte de produto. É muito, gente, a nível de negócio, música, se a pessoa souber trabalhar, é muito rentável. É muito rentável e não precisa de grandes investimentos a princípio. Precisa da estrutura certa, mas para isso não precisa de grandes investimentos, sabe, magnânimos. Você vai precisar de um material bom, um clipe bom ali, você pode até encontrar parcerias, amigos que estão ali, filmmakers, editoriais, geram materiais muito bons para todo mundo. Então, gente, eu acho, quando eu começo a pensar a nível de negócios, música realmente é um negócio bom, se a pessoa souber trabalhar, tá? E aí, imagina, só o fato de você precisar pagar um espaço físico 5, 6, 10 mil para uma loja, para estocar uma loja, para manter uma loja no espaço físico mensalmente, isso já é um rolê louco. Aí 300 mil para uma franquia, 500 mil para uma franquia, a gente não precisa disso. E dá para lucrar bem, sabe? Dá para lucrar bem, faturar acima de 6 mil aí no alto ticket, por show, tá? Claro que é gradualmente, não é do nada que você vai, tô começando do nada, já vou meter aí um cachê altíssimo. Não, é gradual, a gente vai avançando, conforme as pessoas vão percebendo o alto valor através deste empacotamento, tá? Então, é muito, muito, muito lucrativo se a gente souber lidar. Se a gente não construir marca, daí não é lucrativo mesmo, tá? A Joyce falou, onde buscar os clientes? Joyce, eu sempre conduzo as cantoras, antes de buscar qualquer cliente, fazer o total alinhamento. Porque aí você empacotou em alto valor, aí tá garantido. Porque às vezes, antes de empacotar em alto valor, a gente prospecta clientes, eu já passei por isso aqui. E o cliente corre para as montanhas, porque a marca ainda não está pronta. Então, a priori, sempre muito, 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 muito importante, é primordial em fazer esse empacotamento, tá? Logo de cara, porque aí quando você entrega, não gera ruído de marca, que a gente chama, tá? Não corre o risco do cliente não ver valor ali. E aí, depois que tiver esse empacotamento prontinho, a gente disponibiliza na melhor prateleira do mercado, que é da cliente para cliente diamante, que eu chamo aqui, que é cliente bem qualificado, tá? Aí, como que a gente pesca? Parte dessa pesca ativa de cliente, dessa prospecção, é tráfego pago, tá? Com os conteúdos certos a gente impulsiona dentro do Instagram, enfim, tráfego pago. Aí a pessoa vai e clica lá, se ela tiver interesse, ela cai direto no WhatsApp. E a outra parte, que acontece de forma muito fluida quando a marca tá muito alinhada, verbalmente as pessoas vão falando umas para as outras e organicamente seu nome já começa a circular e as pessoas já sabem que é algo, cara, que massa, que diferente, que único.
já sabem que é caro, mas elas desejam muito comprar, tá? Essa é outra parte da pesca de cliente, tá? E a terceira que a gente pode fazer é a ativação com prospectos. Essa ativação é como? Eu trabalho em corporativos. Espera aí. Minha voz tá pedindo arrego já, gente. Sabe quando começa a arranhar? Começou a arranhar. Outra parte é ativação de prospectos. Você trabalha em corporativos, exemplo, corporativo de casamento. E você sabe que tal loja vai abrir. Você fica muito antenada. Tal loja vai abrir na sua cidade e nas cidades que contornam a sua. E você vai pescar esses clientes. Sempre chegando com uma abordagem de alto valor. Tá? Nunca dá pra chegar mirradinha assim, não. Mas chegando com a abordagem em alto valor. Aí você pesca esses clientes e entrega para elas a sua marca empacotadinha, né? Gerando esse alto valor é importante. Outra forma, entrando em contato com fornecedores de casamento, de evento, porque aqui eu deixo muito claro que evento, gente, evento e casamento é a melhor fatia, sabe? Não tem um teto de valor, tá? Você só precisa se mostrar como um bom entretenimento e gerando essa alta percepção, tá? Por isso é a melhor fatia, casamentos e eventos, beleza? Aniversários, bodas também, a priori casamentos e eventos corporativos. Então, essa outra forma de pescar esses clientes é conversando com fornecedores de casamento, cerimonialistas de casamento, sabe? É importantíssimo, porque você apresenta a elas, e não só da sua cidade, mas da sua região, cidades que contornam a sua. Porque aí você conta a elas qual é o seu trabalho, né? De repente você entra em reunião de forma pontual com elas, e aí você mostra o seu trabalho, tudo em alto valor, gerando essa alta percepção, mostra um clipão lá, seu material, seu press kit, né? Que é quase uma proposta de orçamento, mas sem os valores. Então você apresenta o teu material e isso por si só já vai gerar uma alta uau, já vai gerar aquele efeito uau, sabe? Aí você começa a prospectar, tá? O importante é fazer seu nome rodar. Então tem anúncio, tem ativação de prospectos mesmo e fisgar o cliente lá nas lojas que estão abrindo, conversar com clientes que estão aniversariando em breve, que são amigos seus ou que amigos de amigos seus que você sabe. Tudo que você vê de oportunidade você pode pescar. Só que essa abordagem tem que ser de alto valor, tá? A mais fluida é tráfego pago, porque aí tráfego pago a pessoa vem até você, tá? Garotas, gente, vamos finalizar essa aula, até minha voz tá pedindo arrego. Hoje à noite a gente vai ter às 8 horas de Brasília outra aula, tá? Em que eu vou dar um outro recorte para vocês a respeito do auto ticket, tá bom? Mas já sugiro a vocês, gente, essas 3 aulas do cachê, da semana de cachê auto ticket, que vai começar na segunda que vem, vão ser muito robustas e vão dar uma base muito, muito boa para vocês com relação à música mesmo. Vocês vão sair... Quando eu conheci esse modelo de negócios, eu saí enxergando muito mais oportunidades do que problemas, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Você começa a ver onde você pode fazer esse encaixe de oportunidade. Antes, a gente só enxerga problema, né? Depois, você enxerga o encaixe de oportunidades, tá? Então, quem não se inscreveu ainda na Semana do Cachê do Ticket, o link tá na biografia. Essas 3 aulas, eu não vou cobrar por essas aulas, tá? Não vou cobrar por elas. Então, é pra vocês consumirem, aplicarem mesmo e terem um norte muito melhor com os seus processos aí, tá bom? Mas dá pra fazer, gente, dá pra fazer e tem como ser lucrativo, tá? Isso eu garanto, porque a minha jornada aí mostrou isso, e a jornada das cantoras que estão no Manual do Cantora Boa já estão mostrando isso também, tá bom? Um beijo a vocês, vivam o dia de vocês aí, tenham um ótimo dia. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui, tá bom? Até a noite, gente. Eu volto aqui às 8 de Brasília, tá bom? Beijão!